Afinal, por que é tão difícil falar sobre luto? Nós estamos aqui hoje com a Gisele, que é psicóloga formada em tanatologia, né, Gisele? Isso. A tanatologia é uma formação onde ela estuda especificamente sobre a morte e o morrer em todas as culturas, né? Gisele, eu entendi que a tanatologia ela funciona em diversas culturas, né? Mas por que que na nossa cultura é tão difícil falar sobre o luto? Quando nós falamos sobre luto, primeiro é importante entender que luto, a palavra luto significa rasgar-se. E quando você fala em rasgar algo e algo que é importante contra a sua vontade, né, que é o que acontece com o luto, existe esse rompimento de vínculo. Quando nós falamos de luto, geralmente estamos relacionando com a morte, né? Mas é muito mais amplo do que isso. Quando falamos luto, é tudo aquilo que é importante na nossa vida e que é tirado da gente, né? Então não é qualquer coisa que vai significar luto, mas algo importante. E com a cultura que nós vivemos hoje, sempre de vitória, de ganhos, de coisas boas, falar de momentos difíceis traz uma dificuldade maior ainda para a elaboração desse sofrimento, de ressignificação das perdas, então acaba sendo muito mais doloroso, mas muito mais por conta da nossa cultura e pela falta de espaço para falar de assuntos difíceis, né, que inclui essa questão da vida e da morte. É, realmente, Gisele, eu perdi meu pai já fazem 10 anos e eu lembro que na época eles falam, seja forte, vai ficar tudo bem, não pensa nisso. A gente percebe que não existe assim um espaço ou uma abertura para falar sobre aquilo, porque a gente que passa pela situação não está preparado e realmente por ser um tabu a gente não sabe o que falar e quem está em volta não sabe como receber, né? Então essa conversa ela não existe, o tempo só vai passando. E o que a gente percebe é que, com o decorrer do tempo, o assunto morte passou a ser um assunto perturbador. Então, o que que nós vamos fazer com algo que nos perturba? Esconder. E aí passa a virar, então, um tabu social, ocultado, então, pelo silêncio, ninguém fala, todo mundo sofre, mas vamos fingir que estamos todos bem. Eu acredito que com a própria pandemia foi impossível continuar escondendo esse assunto, que as pessoas perdem, que as pessoas sofrem, que nem tudo é alegria, que tem momentos de tristeza e que o luto ele não é uma doença, ele é resultado do rompimento de um vínculo. Muitas vezes é importante você simplesmente ouvir, acolher, se for o caso, chora junto, mas dar esse espaço para poder falar daquilo que está sentindo. É, sim, realmente, até pensando agora, né, se as pessoas tivessem menos tabu ou tivessem um pouco mais preparadas para isso, talvez fosse menos difícil, né, como é para tantas famílias. Bom, esse é o primeiro vídeo de uma série de vídeos que a gente vai fazer com a Gisele sobre como viver o luto, o que fazer, o que não fazer, os melhores lugares também para despedidas, enfim. Então, se você tiver alguma sugestão, alguma dúvida sobre os próximos temas, pode sugerir para a gente nos comentários. A gente quer trazer informações para que as pessoas possam passar por esse momento da forma mais leve e acolhedora possível, né, Gisele? Sim.